Olá, alunos! O nosso conteúdo de hoje é sobre regra de 3 simples. Então, aqui nós vamos utilizar aqui as grandezas proporcionais para resolver problemas que envolvam regra de 3 simples. Essas grandezas, elas podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Então, eu coloquei aqui algumas setinhas só para vocês entenderem a situação. Quando que duas grandezas são diretamente proporcionais? Quando as duas grandezas aumentam ou as duas diminuem, tá? Aí, para elas serem inversamente proporcionais, se uma grandeza aumenta, a outra diminui. Ou pode ocorrer o contrário, se uma diminui, a outra aumenta. E grandezas são os dados do problema, são os dados numéricos. Então, quando você se depara com um problema, a primeira coisa que você vai observar é onde é que estão os números nesse problema. Então, naquele número ali, aí você faz a pergunta, esse número se refere a quê? Aí a resposta para essa pergunta é a grandeza. Então, vamos ver aqui um exemplo aqui de um problema, né? Uma máquina, ficou faltando aqui um acento, né? Uma máquina produz 250 parafusos em 5 horas. Quantos parafusos ela produzirá em 8 horas? Então veja bem, uma máquina produz 250, olha só, já apareceu aqui um valor. Aí você faz a pergunta, esse 250 é o quê? Aí quando você faz essa pergunta, a resposta para essa pergunta já vai ser uma das grandezas do problema. 250 o quê? Parafusos. Então, parafusos é a minha primeira grandeza, certo? Então eu vou destacar as grandezas aqui. E aqui por baixo de parafusos eu vou colocar a quantidade. Então, 250. Continuando, né? Apareceu outro número. Esse número se refere a quê? Se refere a horas. Então, está aqui a minha outra grandeza. Qual que é a minha outra grandeza? Horas. Em quantas horas? 5 horas. Então, 250 parafusos produzem 5 horas, ok? Aí eu vou continuar lendo o problema, tirando os dados deles e montando aqui as razões. Então, quantos parafusos? Olha só, eu quero saber a quantidade de parafusos. Quando a gente não sabe a quantidade, a gente representa por x, tá? Aí esse x, ele vai entrar aqui ou aqui? Quantos parafusos? Então, eu vou entrar debaixo da grandeza parafusos. Quantos parafusos? Não sei, representa por x. Ela produzirá em 8 horas. Aí eu vou lá na grandeza horas, coloco 8, ok? Bom, primeira coisa você já fez, que é identificar as grandezas do problema. Agora eu vou analisar se elas são diretamente proporcionais ou se são inversamente proporcionais. Então veja bem, como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar a minha grandeza onde está o x e vou colocar uma setinha. Essa setinha ela pode ser ou para baixo ou para cima, tanto faz. Eu vou colocar aqui uma setinha para baixo. Tá? E vou analisar. Se 250 parafusos são produzidos em 5 horas, se aumentar as horas para 8 horas, esta quantidade de parafusos vai aumentar ou vai diminuir? Essa é a pergunta que você faz. Aí você tem que analisar de acordo com a realidade. Bom, se em 5 horas produz 250, é lógico que em 8 horas vai produzir mais do que 250. Olha, aumenta as horas, aumentam os parafusos. Se as duas grandezas aumentam, elas são diretamente proporcional. Quando as duas aumentam ou as duas diminuem, elas são diretamente proporcional. E aí, eu vou colocar a setinha do mesmo lado que eu coloquei aqui. Como eu coloquei aqui a setinha para baixo, aqui também eu vou colocar a minha setinha para baixo. Ah, mas não teria que ser para cima? Não necessariamente. O que tem que ser é para o mesmo lado. Se você colocou a primeira setinha para cima, é lógico que aqui você vai colocar outra para cima. Para que isso?
para indicar que as duas grandezas, ou as duas aumentam, ou as duas diminuem. Ou seja, aqui você está falando que elas são diretamente proporcionais. E como que a gente resolve uma grandeza diretamente proporcional? Então, para resolver uma grandeza diretamente proporcional, aí eu vou montar as razões com essas grandezas aqui. Então, vai ficar 250 está para x, assim como 5 está para 8. E aí eu vou fazer a multiplicação cruzada. Tá? Se você já quiser fazer aqui, ó, a multiplicação cruzada direto aqui, sem fazer isso aqui, à vontade, tá? Pode também. Então, x vezes 5, 5x. Aqui agora eu vou multiplicar 250 vezes 8. Então, para fazer isso, eu vou fazer aqui, ó, 250 vezes 8. Então, isso aqui vai dar 0, 5 vezes 8, 40, vai 4, 2 vezes 8, 16. Com 4, vai dar 20, ok? Então, aqui, 250 vezes 8 vai dar 2.000. Esse 5 que está multiplicando vai passar dividindo. E agora eu vou fazer a divisão. 2.000 dividido por 5. Então, x vai ser igual a... E aí, agora, eu vou fazer a divisão. 20 dividido por 5 vai dar 4. 4 vezes 5, 20. Para 20, nada. Desce esse 0, não divide, coloca o outro lado. Desce aqui, não divide, coloca o outro lado. Então, o resultado vai ser 400. Então, tá aí a resposta do meu problema numa situação em que as duas grandezas são diretamente proporcionais, ok? Bom, depois que eu resolvi o problema, aí agora eu vou colocar a resposta do problema. A pergunta foi, quantos parafusos ela produzirá em 8 horas? E aí eu vou colocar a resposta. Tá? Em 8 horas... Ela quem? A máquina, né? Ela produzirá 400 parafusos, ok? E aí está completo o problema. Então agora eu vou apagar esse problema aqui, passar ao próximo e para a gente ganhar tempo, então vou dar uma pausa no vídeo e assim que o outro problema estiver aqui, eu volto para a gente continuar, ok? Bom, continuando aí, um carro viajando a 90 km por hora faz um percurso em 4 horas. Se aumentasse a velocidade para 120 km por hora, em quantas horas faria o mesmo percurso? Então, quando a gente está diante de um problema, a primeira coisa é o quê? É identificar quais são as grandezas. Como que a gente identifica isso? Procura no problema aonde que tem números, né? A parte numérica. Então, um carro viajando a 90. Olha só, já achei aqui o meu primeiro dado numérico. Aí você faz a pergunta, esse 90 é o quê? No caso aqui, ele se refere à velocidade, quilômetros por hora. Então, quando você responde a essa pergunta, você já tem a sua primeira grandeza. Então, a primeira grandeza aqui vai ser a velocidade, ou quilômetros por hora, aqui tanto faz. Se você colocar quilômetro por hora, velocidade, tanto faz. Qual que vai ser o valor? 90. Então, vou colocar aqui. 90. Faz um percurso em... Ó, outro valor aqui, ó. Faz um percurso em 4. 4 o quê? 4 horas. Então, horas é a minha outra grandeza. Certo? Bom, se aumentasse a velocidade para 120 km por hora, é o meu outro dado numérico. Então, aonde que eu vou colocar esse 120? Quilômetros por hora se refere a quê? A velocidade. Então, eu vou lá na velocidade e vou colocar aqui o dado de 120. Então, em quantas horas
olha a pergunta. Quantas horas faria o mesmo percurso? Então, quando a gente não sabe quantas horas, a gente representa sempre o dado numérico por uma variável qualquer. No caso, o mais comum é o x. Então, isso aqui vai ser o valor de x. Bom, identifiquei as grandezas, fiz a montagem aqui. Agora eu vou analisar se elas são diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Como que eu vou fazer isso? Então, eu vou procurar onde está o x, está aqui. E aí eu vou colocar uma setinha. Aqui tanto faz, pode ser para baixo, pode ser para cima, não importa. Tá? Aí você vai analisar. Veja bem, se eu estou andando em um carro a 90 km por hora, para ir em um determinado local, eu gasto 4 horas. Aí eu vou analisar o seguinte, se eu aumentar a velocidade para 120 km por hora, eu vou gastar mais de 4 horas ou menos de 4 horas. Aí é de acordo com a realidade. Então pensa você num carro a 90 km por hora, você gasta 4 horas para fazer um percurso. Para fazer o mesmo percurso, se você aumentar a velocidade para 120 km por hora, você não vai chegar mais rápido no local de destino? Então, se você vai chegar mais rápido, significa que a quantidade de horas vai diminuir. Então, você vai gastar menos de 4 horas. Então, aumenta a velocidade, diminui as horas. Quando uma aumenta e a outra diminui, elas são inversamente proporcionais. E aí, como que eu vou indicar isso aqui? Se a setinha aqui está para baixo e elas são inversamente proporcionais, então eu tenho que colocar a setinha inversa, ou seja, ao contrário. Então aí essa aqui vai ficar para cima. Se eu coloquei essa aqui para cima, essa aqui vai ser para baixo. Sempre tem que ficar uma ao contrário da outra, quando for inversamente proporcional. Bom, então já identifiquei as grandezas, verifiquei que elas são inversamente proporcionais e agora eu vou para o cálculo em si, tá? E para fazer o cálculo, como que eu vou fazer? Eu vou pegar uma das grandezas qualquer, geralmente o mais prático é pegar onde tem o x primeiro. Então 4 está para x, assim como... Qual que vai ser a diferença na hora de montar aqui a razão das grandezas aqui em relação ao caso de diretamente proporcionais? Se isso aqui fosse diretamente proporcionais, essa razão aqui seria do mesmo jeito lá. Como aqui é inversamente proporcional, aí você vai fazer o inverso dela. O que é fazer o inverso? Você vai trocar o que está em cima, passa para baixo, e o de baixo vai passar para cima, certo? Você vai fazer o inverso aqui. Então, se está 90 está para 120, então essa razão aqui vai ficar como? Então, 120 está para 90. Então, essa é a única diferença em relação ao caso das grandezas diretamente proporcionais. Toda vez que você tiver um problema que ele é inversamente proporcional, você tem que inverter uma das grandezas. Eu fiz o inverso dessa aqui, mas eu poderia fazer o inverso, permanecer essa aqui do mesmo jeito e fazer o inverso aqui, ok? Bom, para resolver não há diferença. Vou multiplicar cruzado. Então, fazendo a multiplicação aqui, x vezes 120 vai dar 120x. 4 vezes 90, 4 vezes 9, 36, mais um zero, então vai dar 360. Esse 120 que está multiplicando vai passar dividindo. Então vai ficar 360 dividido por 120. E fazendo a divisão aqui, esse zero aqui com esse aqui eu posso cancelar, sobrou 36 dividido por 12, que vai dar 3. 3 o quê? 3 horas, certo? Então eu já tenho aí a resposta para o meu problema. Então agora é só você dar a resposta de acordo com o que perguntou. Qual foi a pergunta? Em quantas horas faria o mesmo percurso? Então, resposta...
faria o mesmo percurso em 3 horas. Bom, então está aí resolvido um caso de problemas envolvendo regra de 3 simples diretamente proporcional, que foi o primeiro caso, e nesse aqui nós fizemos o caso inversamente proporcional. Então agora vai ter uma atividade para vocês fazer, são 4 problemas que vocês vão fazer, eu vou adiantar, são 2 que vai ser diretamente proporcional e 2 inversamente proporcional, ok? Então vocês façam as atividades, caso tiver dúvida, vocês podem voltar ao vídeo, assistir novamente até entender, e se mesmo assim permanecer a dúvida, entre em contato comigo no privado, ok? Bons estudos a todos!